Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o deputado Lindbergh Farias, conhecido como Lindinho da Lava Jato, foi ao programa da Andréa Sadi na Globo News e começou a disparar uma série de mentiras e montar uma narrativa que não se sustenta contra Eduardo Bolsonaro e seu pai. Em dado momento, o militante Otávio Guedes pergunta ao deputado qual a diferença entre o que os petistas fizeram na época da prisão do corrupto e o que Eduardo está fazendo agora. Foi aí que tudo começou a dar errado para o Petralha. Ele disse que a busca por ajuda internacional dos petistas foi muito diferente, pois eles só queriam a solidariedade externa. Depois ele ainda se enrola todo, citando até Plínio Salgado, que foi deputado nas décadas de 60 e 70. Vou colocar o vídeo para vocês assistirem, pois depois vou desmascarar esse mentiroso. E ainda teremos hoje o próprio Eduardo Bolsonaro passando uma carreta em cima do Lindinho e chamando ele para um debate. Deputado. Fala, Otávio. Opa, é o Otávio aqui, prazer falar com o senhor. Deputado, o que os bolsonaristas alegam é que na época da condenação do Lula, o Zanin, advogado dele, também foi à Europa, foi a outros países denunciar a justiça brasileira, em especial o que eles identificavam como uma parcialidade do TRF4. Qual a diferença entre essa busca de apoio internacional do caso do Lula e no caso do que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, no seu entender? A diferença é total. Eu, inclusive, vi um comentário do Gabeira, que eu quero mandar um abraço, falando disso. Eu quero dizer, eles têm direito de viajar pelo mundo, fazer uma campanha de solidariedade. Era isso que a gente fazia. Agora, onde é que a gente foi? Tratar com autoridade estrangeira para que tivesse retaliação, punição contra algum ministro supremo, contra o próprio Sérgio Moro. Isso não existiu. Na verdade, o que eles estão fazendo, eu quero chamar a atenção. Olha, na história brasileira, nunca teve uma organização política que vestisse a bandeira de outro país contra os interesses nacionais como esse grupo bolsonarista. O Otávio, que gosta de história, nem o Plínio Salgado, integralista, lá em 37, eles flertavam com o fascismo, mas não faziam isso. Olha, nesse processo isso é muito claro. Mas veja, você sabe que teve uma votação aqui da lei de reciprocidade. Quando veio a tarifa dos Estados Unidos, principalmente o agro, articulado com o governo brasileiro, e a relatora foi a Tereza Cristina, foi ministro do Bolsonaro, que aprovou aqui uma lei de reciprocidade para dar instrumentos do Brasil se defender. Eles foram contra, tem declaração aqui do Bolsonaro defendendo o Trump nesse episódio, tem do Eduardo Bolsonaro. Então, é uma escalada. Eles defendem primeiro a bandeira norte-americana. O Eduardo Bolsonaro, vocês podem entrar no YouTube, tem um vídeo dele dizendo que procurou autoridades norte-americanas para sugerir que os imigrantes brasileiros fossem para a prisão de El Salvador do Bukele. Então, eles estão tomando isso. Agora, sanção contra o ministro Supremo, eu, sinceramente, quero aproveitar essa oportunidade, porque eu acho que tem que se unir empresários, sociedade civil, imprensa de um modo geral, porque defender Alexandre de Moraes disso, não é entrar na briga Bolsonaro e PT, é defender as instituições, é defender o Brasil. Agora vejam como essa narrativa do deputado Petralha não se sustenta. Vou mostrar a vocês um curto vídeo de 2018, onde deputados e senadores de esquerda viajaram para Washington em busca de ajuda externa para combater o que eles chamavam de prisão ilegal do corrupto descondenado. Reparem que o deputado Henrique Vieira fala bem claramente que estão em missão oficial. Ainda termina com a Gleisi, que na época era senadora, pedindo ajuda ao mundo árabe para soltar o corrupto descondenado. Essa é a nossa luta aqui em Washington nesse momento para criar um movimento internacional para que a gente elimine essa influência tão perniciosa da extrema-direita de Trump com a extrema-direita
de Bolsonaro. É uma ação conjunta do Congresso brasileiro e o Congresso americano em defesa da democracia em todo o mundo. A partir de agora também vamos estar visitando outros países mundo afora. Comitiva, missão oficial em Washington, nos Estados Unidos, sobre defesa da democracia. Nós estamos fazendo essa articulação internacional via Ministério da Justiça, via Itamaraty. Vamos fazer essa recomendação. Já está tudo muito bem articulado e encaminhado. Reunindo deputados, deputadas, senadores, Você é corredor do Congresso. Forças democráticas em diversos parlamentos do mundo. Vamos para cima. Tivemos vários encontros com parlamentares americanos. Articulação entre parlamentares e organizações da sociedade civil. O próximo passo, novos encontros agora na América e também na Europa. E eles estão prontos para desmoralizar mais essa tentativa que a direita brasileira faz de, inclusive, desrespeitar o nosso próprio país. Viva a democracia! Viva a democracia! Sou a senadora Gleice Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores, e me dirijo ao mundo árabe através da Al Jazeera para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula é um grande amigo do mundo árabe. Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos, mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. Em seu governo, o comércio com o Oriente Médio se multiplicou por 5. Em 2005, Lula promoveu em Brasília a primeira conferência da América do Sul e dos países árabes, estendendo os laços de amizade a toda a nossa região. E o Brasil foi um dos 3 países não árabes convidados para a Conferência de Anápolis em 2007. Lula sempre defendeu a existência do Estado palestino. Lula foi condenado por juízes parciais num processo ilegal. Não há nenhuma prova de culpa, apenas acusações falsas. A TV Globo, que domina a mídia no Brasil, fez uma campanha de mentiras contra Lula. A Globo está pressionando o judiciário brasileiro a não conceder a liberdade a Lula, apesar dela estar prevista na Constituição. Isso fere os direitos humanos e fere a democracia brasileira. A prisão de Lula é a continuidade do golpe que se iniciou em 2016, com a retirada da presidenta Dilma do governo. Ela não cometeu nenhum crime, assim como Lula também não cometeu. É um preso político, ele é inocente. O governo golpista está retirando direitos dos trabalhadores e do povo brasileiro e liquidando com o patrimônio nacional. Nossas grandes reservas de petróleo no oceano estão sendo entregues a multinacionais petrolíferas da Europa e também dos Estados Unidos. E a política externa passou a ser ditada pelo Departamento de Estado norte-americano. A maioria do povo brasileiro quer viver como nos tempos de Lula. Todas as pesquisas mostram que Lula será eleito o próximo presidente do Brasil. O objetivo da prisão ilegal é não permitir que Lula seja candidato. Mas o povo está resistindo a essa injustiça. Há manifestações todos os dias, em todos os lugares do país. E há mais de uma semana, nós estamos acampados em frente à Polícia Federal, onde Lula está preso. Em todo o mundo, há manifestação de solidariedade ao ex-presidente e pedidos pela sua liberdade. Convido a todos e a todas a se juntarem conosco nessa luta. Lula livre. Agora, a parte mais humilhante do vídeo. O deputado Eduardo Bolsonaro destruiu completamente todas as narrativas do deputado petista, fazendo um react das falas do Lindinho no debate da CNN contra o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante. O participante da Lava Jato foi humilhado 2 vezes, ao vivo no debate e depois nesse vídeo do Eduardo Bolsonaro. Vejam como ele vai rebatendo de forma bem contundente todas as narrativas mentirosas do petista. Eu nunca vi isso na história. Imagine uma decisão dos Estados Unidos sancionando ministros do Supremo. Eles estão. Nunca viu isso? Venezuela e Nicarágua já fizeram. Mas recentemente os Estados Unidos acabou de sancionar outros tantos juízes de Cuba. Você nunca viu isso porque você não estuda. E você acha que pode enganar o público. Há uma lei, Lei Magnitsky, esse é o nome de um russo. Como é que é? Lei Magnitsky. E agora ele está tentando falar um pouquinho da história da lei para dizer que é o seguinte, que ele é o estudioso, que ele conhece, mas não conhece nada do negócio, né? Até ontem estavam fazendo chacota comigo, hoje descobriram que existe uma lei e estão tentando até soletrar. Outro dia a especialista da Globo News falou Magnitsky. Eu falei, meu Deus do céu, Magnitsky. Mas vamos lá, Lidberg, dá o seu show pirotécnico aí. Usada contra ditadores. Eles estão querendo usar essa lei não só para impedir visto de entrada, mas para bloquear cartão de crédito, posse das pessoas, dos seus familiares. Veja que isso é muito grave. Nós estamos tratando de um poder independente no país. É uma... Calma aí, vocês estão querendo bloquear as contas do meu pai, alegando que ele está mandando dinheiro para mim.
E vocês agora estão falando que é injusto que um violador de direitos humanos, que cometeu tudo isso que eu falei aqui de Clezão, Daniel Silveira, etc., que ganha dinheiro todo mundo sabe como. Eu não consigo entender esse duplo padrão moral desse tipo de pessoa. Conspiração, na minha avaliação, contra o Brasil. Pedir sanção de uma potência estrangeira, eu acho que essa ação criminal vai resultar na condenação do Eduardo Bolsonaro. Lindbergh, você não consegue me intimidar, Lindbergh. Você não entendeu ainda que a gente está num ponto de não retorno? Não existe mais marcha ré. Não existe voltar. Por isso que eu fui bem claro quando eu fiz a declaração do meu alto exílio. Eu só retorno para o Brasil depois que o Alexandre de Moraes estiver sancionado. Não por uma questão de vingança, mas porque só dá para ser deputado federal no Brasil quando não tivermos mais ministros da Suprema Corte que liguem para líderes partidários, para presidentes de partido, que entrem dentro do Congresso para fazer política. Deixando ameaças nas entrelinhas, com certeza, porque se fosse algo sério, ilícito, falariam publicamente. Alguém se esquece como é que foi enterrado o voto impresso na Câmara? Alguém se esquece como é que foi votado a permanência do Daniel Silveira naquela primeira prisão preventiva dele que o Alexandre de Moraes decretou contra ele? Todo mundo viu isso daí acontecer. Então não dá para fingir que isso daí não existe e ficar brincando de ser deputado federal no Brasil só porque está recebendo um bom salário. Não é assim que a banda toca. Minha felicidade não está resumida aos privilégios da carreira, do cargo. Eu quero ser um deputado federal de verdade, para mudar a sociedade, para colocar adiante os pedidos que as pessoas me fazem na rua. E não dá para você fazer isso com um mafioso sentado na cadeira do Supremo Tribunal Federal. Você que está nos assistindo, uma pessoa que entrou no Supremo no dia 8 de janeiro, com a pedra na mão, quebrando todo o Supremo, qual a diferença do Eduardo Bolsonaro? Ele está fora do país, achincalhando as instituições brasileiras, atacando o Supremo e pedindo sanções de um país estrangeiro contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Muitas mais duras foram as palavras do Boulos, da Jandira Fegali, da Elisiane Gama, inclusive do seu colega de partido do PT, Vadir Damus, que falou que o Supremo Tribunal Federal devia fechar quando ele estava fazendo uma crítica muito mais ácida do que acho que comumente eu faço, onde o Vadir Damus estava se direcionando ao ministro Luiz Roberto Barroso, falou inclusive que o Supremo tinha que tirar o nome do STF de Supremo. Então, fica difícil acreditar nesse desejo de busca por justiça de pessoas como Lindbergh Farias. Onde é que você estava, Lindbergh, quando atearam fogo no pé de um ministério durante o governo Bolsonaro? Onde é que você estava quando movimentos ligados à esquerda se uniram a, aparentemente, índios, não tenho certeza, e deram uma flechada na coxa de um policial legislativo federal, não deve fazer 2 ou 3 anos no Congresso Nacional. Já chegaram a empurrar carro para dentro do Congresso. Já chegaram a fazer N outras manifestações. O MST já foi em Brasília e mandou para o hospital cerca de 30 policiais militares. Mulheres, inclusive, policiais militares, saindo daquela manifestação sangrando. Então não dá para você querer me pintar de terrorista, enquanto que quando a esquerda faz algo muito pior, eles sequer são investigados. Para julgar o pai dele, o que ele está querendo fazer é intimidar ministros do Supremo. E o terceiro é um golpe continuado. A abolição do Estado Democrático de Direito. Porque... Só para dizer aqui, eu não estou querendo intimidar ministros do STF. Eu estou querendo colocar o freio em uma pessoa lá, que se chama Alexandre de Moraes. Se os outros ministros ou outras autoridades de Brasília quiserem se meter no meio do problema pessoal do Moraes, porque foi o Moraes que colocou Elon Musk de investigado, foi o Moraes que matou o Clezão, foi o Moraes que prendeu o Daniel Silveira, foi o Moraes que cancelou o passaporte do Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, foi o Moraes que cassou a aposentadoria e obrigou ao exílio a juíza Ludmila Lins Grilo, foi o Moraes que fez uma prisão em massa de cerca de 1.500 pessoas no 8 de janeiro, foi o Moraes que não permitiu a nomeação do Alexandre Ramagem. Então o Moraes é que está fazendo isso tudo. O Moraes é que está intimando o Jair Bolsonaro dentro de uma UTI de hospital. Ele está abusando há muito tempo do poder dele e inclusive invadindo a jurisdição americana. Então não coloque palavras na minha boca e não tente dar o contorno de que eu estou agindo contra uma instituição do Supremo Tribunal Federal. Eu não estou querendo acabar com a República. Eu estou querendo sanear, acabar com essa contaminação que vem a partir de Alexandre de Moraes. Isso daí, com certeza, você pode dizer, Lindbergh Farias. A minha crítica é direcionada a um único ministro chamado Alexandre de Moraes, que, inclusive, foi o único que foi levantado na pergunta do deputado Cory Mills, e o Marco Rubio respondeu que sim. As sessões estão sob análise e existe uma grande chance de acontecer contra o Alexandre de Moraes. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Depois desse vídeo resposta do Eduardo Bolsonaro, fica fácil entender por que o Lindinho foge de um debate contra ele.
a diferença de preparo entre os dois é gigantesca. Lindbergh vive de falsas narrativas e não tem embasamento nenhum no que comenta. A emissora do Amor também produz um jornalismo ridículo e parcial. Reparem que em nenhum momento eles cogitaram colocar Eduardo Bolsonaro ao vivo para se defender ou pelo menos dar sua versão da história. Sua função está cada vez mais explícita. São uma rede de apoio ao desgoverno. Levam seus parlamentares e dão a versão que interessa ao corrupto na presidência e aos togados. O que vocês acham, pessoal? Será que eles irão mesmo bloquear os bens do presidente Bolsonaro com essa desculpa ridícula de que ele está financiando o Eduardo no exterior? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.